Agora, antes de você prestar atenção em mim, feche os olhos por um segundo e pensa onde você está. Aí você vai falar, estou na igreja. Sim, o teu corpo pode estar aqui, mas a tua mente, se a tua mente não está, você não está. E hoje é uma sexta-feira à noite, 9, quase meia. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui. Amém? Você escolheu estar aqui. E hoje em dia, uma coisa que vale muito é o nosso tempo. Porque todo mundo, se você perguntar para qualquer pessoa, para qualquer mulher principalmente, nunca tem tempo. É isso, não sei, não tive tempo. Ah, não consegui, não tive tempo. Ah, não tive tempo. A gente tinha combinado de que eram meus cabidezinhos, você sabe onde estão meus cabides? Conversa paralela, não tem como fechar a janela, cortar o vídeo, falar, peraí, que vou editar o Reels, porque não. Não, vida real é assim, gente, tudo ao vivo e a cores. Isso deixa penduradinho ali, ó. Vamos ver se a gente consegue pendurar as camisetas. Aí olha só, você pensa, nossa, vai ter camiseta para nós. Não, essas camisetas são para os maridos. Tem camiseta de mulher? Tem. Obrigada, meus amores. Vou deixar aqui para elas. Ah, o livro também pode deixar aqui também. Não precisa ter medo de mim, pode vir. Pode deixar onde tu quiser. Ó, só esse aqui tu pode usar. Obrigada. Não, esse. Senão eu vou sortear ele. Deixa eu deixar aqui. Chama O Fim é Bom. Alguém já viu essa música? Foi o meu marido que compôs essa música. O clipe, ele fez eu dançar com ele o clipe. Eu vou conseguir. Tu põe. Aqui. Isso. Mulher pensando junto, dá tudo certo. E essa aqui do Ela Tá Se Achando é do meu livro. Vou botar aqui o meu livro. Aí você pensa, nossa, esse livro é sobre autoestima. Não é. Também é, porque uma mulher que sabe quem ela é, a autoestima melhora. O problema é que muita gente tem problema de autoestima hoje em dia, porque não sabe quem é. E quando você descobrir quem você é, você não vai querer ser mais ninguém. Porque ninguém pode ser você por você. E a gente hoje vive numa geração que todo mundo se compara. E Ela Tá Se Achando, até o símbolo dele são duas chaves. Por quê? Porque é sobre achar. Não é sobre encontrar, não sobre achar no sentido de autoestima, mas você encontrar dentro de você. Essa é uma mensagem que eu carrego, é a mensagem que transformou minha vida. Eu posso ter uma mensagem bonita, vim aqui pregar para vocês, uma mensagem linda e com começo, meio e fim, mas sabe o que eu descobri? Eu descobri que a gente é uma mensagem. Você não tem que ter uma mensagem, você tem que ser uma mensagem. Jesus era uma mensagem. Lázaro, quando ressuscitou, ele não precisava pregar. Lázaro ressuscitado, ele não precisava pregar, ele não precisava dar testemunho, ele não precisava nada, ele só precisava andar nos lugares e estar vivo, porque todo mundo tinha visto que ele tinha morrido. Todo mundo foi no velório de Lázaro. E às vezes a gente tenta mostrar tanta coisa com o lado de fora, e sendo que o menos é mais. Quando você é uma mulher alegre, você não precisa falar que você é alegre. Quando você é feliz, quando você é educada, quando você é humilde, as pessoas precisam olhar para nós e ver quem a gente é. A maioria das vezes elas não acertam. Por que as pessoas não sabem quem a gente é? Porque muitas vezes a gente não comunica quem a gente é. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ah, mas a pessoa nem me conhece. Claro, ninguém me conhece. Hoje em dia a gente se conhece pela internet. Mas cabe a nós passar a mensagem. E o problema é que a gente cai em tanta coisa fake. Por quê? Porque falta discernimento no espírito. Você não é seu corpo. Você tem um corpo. Amém? Repete, eu tenho um corpo. Que eu moro nele. Mas você não é um corpo. Falei, eu não sou só meu corpo. Eu sou um espírito. Você pode falar isso? Eu sou um espírito. Porque Deus é espírito e você veio dele. Amém? Jesus conversou com aquela mulher no poço de Samaria e ele falou assim, ela perguntou, onde é que a gente tem que adorar? Ou seja, ela fez uma pergunta que toda mulher faz. Aqui ou lá? Eu compro esse ou compro esse? Eu fico com esse ou fico com esse? Eu vou me casar com esse ou com esse?
As mulheres querem que alguém diga para elas o que elas vão fazer, porque depois a gente pode botar culpa na pessoa, né? Às vezes eu pergunto para o meu marido, vou com esse chinelo ou vou com esse? Ele fala, você quer mesmo a minha resposta ou você só quer que eu acerte o que você já escolheu? Eu disse, é a segunda opção, eu quero que você acerte o que eu já escolhi, porque eu vou botar o que eu quero. Mas assim, às vezes, a não ser que eu esteja em dúvida mesmo, ou que eu esteja muito querida. Às vezes eu estou muito querida, eu falo, amor, você pode escolher a roupa que eu vou usar hoje. Aí ele fala, você está falando de verdade ou você está vacilando só para me agradar? Eu falo, não, hoje é de verdade. Hoje pode escolher. Aí geralmente é uma roupa que eu odeio. É sério. Porque eu falo assim, nem sempre, se o meu marido, que nós estamos juntos há 22 anos, ele me conhece há 28, ele não acerta o A ou o B? Por que você acha que as pessoas que mal te conhecem na rede social ou participam do mesmo WhatsApp que você, vai saber quem você é se você não comunica? Ninguém tem bola de cristal, você já ouviu falar? Pois é. Mas Deus manda os profetas para alertar a gente. Eu não vim aqui para trazer uma palavra bonita. Porque palavra bonita tem um monte de gente, é só dar um YouTube e você dá lá, procura as mais pedidas, você vai achar uma palavra bem bonita. Porque não adianta uma palavra bonita que não transforma. E eu estou cansada de ver gente que patina no mesmo lugar e não sai do lugar. Porque não é de mais uma coisa que você precisa ouvir, não é mais uma palavra que você precisa, não é mais uma conferência que você precisa fazer alguma coisa com tudo que você tem ouvido. Porque sentada esperando acontecer não vai. E eu tenho pregado sobre isso em todo lugar que eu vou. Deus pode fazer todas as coisas? Deus pode. Deus faz? Quem crê que Deus faz? Eu creio que Deus faz o impossível, Ele faz, Ele já fez na minha vida, e eu já vi Ele fazer na vida de um monte de gente. Só que tem uma coisa que Deus não faz. Pergunta para mim o que Deus não faz. Deus não faz o que você tem que fazer. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Não tem como eu ler a Bíblia por você. Deus não vai ler a Bíblia por você. Deus não vai pedir perdão por você. Quem tem que se humilhar é você. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus e Ele no seu tempo exaltará. O problema é que a gente só quer exaltação. A gente só quer elogio. A gente quer que todo mundo bata a palminha. Ai, que bom que você veio. E tipo assim, e tem que ganhar presentinho. Porque senão não volto mais. E a gente gosta de elogio. Tudo bem, é uma geração que gosta de elogio. Não tem problema. O problema não é gostar de elogio. O problema é só gostar de elogio. Porque se você gosta de elogio, você também tem que saber gostar de crítica. Porque os dois têm a mesma função, nos peneirar. A crítica te peneira e o elogio também. E isso é bíblico. A Bíblia fala que assim como a prata e o ouro são provados pelo fogo, o homem e a mulher são provados. O que é ser provado, gente? Testado. Pelos elogios que recebe. É uma palavra dura? É. Claro que é. Porque todo mundo quer só elogio. Só que se tu começa a falar, porque tu é linda, 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 linda. E você é linda, amém? O dia que alguém fala assim, hoje você não está tão linda, fala, mas meu Deus, por quê? Não tem problema. Tu é todo dia igual? Eu não. Eu, cada vez que vou escrever meu nome, eu escrevo diferente, porque minha letra muda de acordo com o meu humor. A tua não é assim? Você sempre escreve igual. Eu até invejo meu marido, porque toda vez que ele vai escrever, ele escreve igualzinho, com a mesma coisa. Eu falo, meu Deus, que cérebro treinado. Porque eu tenho a mesma letra? Eu tenho, mas a gente de acordo com o humor. Você acorda todo dia e se acha bonita no espelho? Eu sim. Não, né? Tem dias que você fala, nossa, acordei bonita, é fora do normal. Porque geralmente você acorda com sono, mau humor. Só que você não é o seu corpo, esqueceu? O seu corpo, ele está sujeito. Eu tenho descoberto isso. Ele está sujeito à degradação dos anos. O colágeno para de funcionar.
Para de produzir. O que você enxergava bem já não enxerga tão bem, tem que fazer. Você vai ler o cardápio, meu marido fala que ele não tem mais braço, porque o braço já cresceu e ele não consegue esticar mais. Mas o que acontece? Isso que vai perecer. A gente veio do pó e do pó vai voltar, mas o nosso espírito volta para Deus que deu. E o problema dessa geração é que fica muito bem no espírito, fica muito bem no corpo, treina, malha, come, faz não sei um monte de coisa. E aí o espírito, eu vou na igreja, só que a alma está doente. Vocês tiveram uma pastora aqui antes que falou sobre a alma. Ou estou enganada? Porque eu ouvi um pedaço. É a alma. Eu sempre falo isso. A alma é o recheio do biscoito. Não adianta você ter uma casca bonita, uma base bonita, se o recheio estiver podre. Não adianta passar uma cobertura num bolo e ele está cru. Não é só porque eu botei uma cobertura e um granulado em cima e eu não botei ele no forno que ele é um bolo. E o forno é o quê? É fogo. O homem e a mulher é provada com fogo, com críticas e com elogios. E tem um homem na Bíblia que não tinha problema nenhum com isso. Adivinha qual era o nome dele? Jesus. Só. Por quê? Porque ele veio nos ensinar a como não se ofender com a opinião dos outros. Por que eu estou falando isso? Faço a menor ideia. Deus sabe. Porque Jesus veio nos ensinar a não se ofender. Ele disse, bem-aventurado, ou seja, alegre, feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim, que não se ofende. O maior no reino de Deus é quem se ofende menos. Sabe quem é que se ofende menos? Quem é mais curado. Então, se você vive ofendido, é porque talvez a tua alma está precisando de quê? De cura. Porque o teu espírito sabe. O teu corpo está aqui ouvindo a palavra, mas a tua alma está dizendo, quem que ela pensa que ela é? Eu sei que tem sempre umas pensando isso. Tem uma diferença, eu não penso que eu sou, eu sei quem eu sou. Tem uma grande diferença, porque sabe quem é a maior crítica minha? Eu. Sabe aonde que a peia come? Eu. Sabe quem é que eu prego no espelho? Para mim. Sabe com quem que eu peso a mão? Em mim. Eu me analiso, porque aí se tu quiser me analisar, entra para a fila, porque eu já estou cheia de análise. Quando alguém vem falar para mim, a palavra foi boa, eu falo mais ou menos, não foi tão boa assim, porque eu sei a parte que foi boa, eu sei a parte que não foi boa. Eu não dependo de alguém me dizer que se foi boa ou se não foi boa. Porque se eu esperar por isso, então o dia que falar que foi ruim, então eu faço o quê? Paro de pregar? Não, porque para uma pessoa é boa, para outra é ruim, para outra é boa, para uma é ruim. Para um o louvor foi bom, para outro o louvor foi ruim. Para uma a comida está boa, para outra a comida está ruim. Para um está com muito sal, para outro está muito sal. Não tem como agradar todo mundo. É ou não é? Estou falando algumas neiras. Agora, essa conferência se chama Reflorescer. Sabe por que é reflorescer? Tudo que tem re na frente é de Renato. Não. Tudo que tem re na frente é de fazer de novo. Renato. Renata quer dizer renascido. Nascido de novo. Renascer, nascer de novo. Reviver, viver de novo. Reflorescer, florescer de novo. Só que o problema é que a gente vive de passado. Uma vez que floresceu, acho que está bom. Porque uma vez eu orei, porque uma vez eu fui, porque uma vez aconteceu, porque uma vez Deus falou comigo. Porque uma vez. Você não pode viver de uma historinha de era uma vez. Porque uma vez é igual a andorinha. Uma andorinha não faz verão. A vida com Deus é novidade de vida todo dia. Não é? Quando eu casei, quando eu era magra, quando eu era jovem, quando eu me formei, quando eu estava na escola. E, meu Deus, tem gente que só fala, se fosse conversar com a pessoa, é museu. Porque meu querido diário, é só abrir o diário dela, não precisa conversar com a pessoa, porque ela só conta do passado. Só que o que acontece? Deus é Deus de hoje. O dia está acontecendo hoje. E se essa pessoa é você, que fica só lembrando como você era feliz naquele tempo, como você era boa naquele tempo, como você era crente naquele tempo, tem alguma coisa errada com a sua vida. Porque se o teu hoje não está melhor que o teu ontem, então o teu cristianismo está raso.
Porque a vida com Deus é novidade de vida todo dia. E para Deus o fim é bom. Para Deus o fim das coisas é melhor do que o começo. Para Deus, Ele considera uma coisa boa quando ela termina, não quando ela começa. Quando Deus criou o sol e as estrelas, Ele viu que era bom. Quando Deus fez separação entre a terra firme e as águas, Ele viu que era bom. Quando Deus criou os animais e ordenou a terra que produzisse seu fruto, Deus viu que era bom. No final do dia, Deus falava que era bom. Agora, quando Deus criou o homem, eu e você, Deus viu que era muito bom. Muito bom. Deus considera uma coisa muito boa no fim. O problema é que a gente quer sempre a pausa. E Deus fala, espera, tu não terminou ainda? Sabe criança impaciente, quando o pai está fazendo um desenho e fala, terminou, já terminou. Calma, não terminou. Meu pai me ajudava a fazer desenho na escola, e eu lembro que eu era extremamente impaciente, porque eu falava, termina logo. Ele fala, não está bom ainda. Não, está ótimo. Não está bom, não terminou. O problema é que a gente só se compara com a nossa vida velha, ou com a vizinha, e fala, pelo menos eu não sou que nem ela. Pelo menos eu não estou fazendo o que eu fazia. Pelo menos eu não estou tão ruim. Mas quem disse que o teu parâmetro tem que ser o ontem? Não, teu parâmetro tem que ser quem você vai ser, porque no Espírito você já é. No Espírito você venceu, no Espírito você tem alegria, no Espírito você tem saúde, no Espírito você tem paciência, no Espírito você ama, no Espírito você perdoa. É a alma que é embaçada, que diz que você não perdoa. É a alma que espera sentir para perdoar. Eu não sei você, eu sempre falo isso, mas eu não sinto muito de perdoar uma pessoa, eu sinto raiva. Mas se eu esperar a minha alma, o meu coração amansar para eu sentir amor pela pessoa, eu não vou sentir nunca. Mas se eu ouvir o meu Espírito, que habita em mim, através do Espírito Santo, que me convence da justiça, do pecado e do juízo, que me faz olhar para uma pessoa com compaixão, com misericórdia, com graça, que fala, se Deus me perdoou, eu tenho que perdoar. Se eu recebi o favor, eu preciso ter favor com os outros. Se Deus me curou, pode curar essa pessoa também? Se eu não amava essa pessoa, eu posso começar a mudar e amar ela depois? Amar não é conviver. Perdoar não é conviver, é algo no espírito. Quando Jesus estava conversando com aquela mulher no poço de Samaria, e ela pergunta, aonde que a gente deve adorar? Que bom que eu lembrei dessa janela que eu abri e não tinha fechado. Ela pergunta, aonde que a gente tem que adorar? Porque os samaritanos dizem que a gente tem que adorar lá. Os judeus falam que a gente tem que adorar em Jerusalém. Aí Jesus falou, nenhum lugar nem outro. Às vezes a gente quer perguntar para Deus, isso é de Deus ou não é de Deus? Eu faço assim ou eu faço assado? Eu leio isso ou eu leio aquilo? Aí Jesus fala, nenhum dos dois. Se tu lê só com a tua mente, tu esquece. Agora, se tu lê a Bíblia com o teu coração, aí é de verdade. Informação não é revelação. Informação é o que todo mundo tem. Informação é YouTube, rede social. Revelação é o que Deus fala contigo. E esse culto aqui, para uma pessoa que está tendo revelação, como que ela está tendo revelação? Dentro dela, dentro de você, que o Espírito Santo mora dentro de você, quer você queira, quer você não, ele mora. Porque se ele não morasse, você estava em casa vendo Netflix. Mas ele te trouxe aqui. Porque só uma mulher guiada pelo Espírito faz esse esforço. Eu não estou fazendo isso para você ganhar uma estrelinha no seu botãozinho e dizer, nossa, como eu sou boa que eu vim. Não, é porque você sabe no fundo que foi algo que te atraiu. Quantas vezes você já foi num culto sem querer ir? Quem já foi mais que 5 vezes no culto sem querer ir? Se liberta, irmã, é tão bom falar a verdade. Mas sabe o quê? A tua alma não quer ir. Aí o teu espírito fala, eu preciso ir. Aí você fala, carne, tia querida, vamos lá, 2 perninhas, vamos. O corpo vai num cabide pendurado, mas vai. A alma vai achando ruim, mas você vai. Aí no fim do culto você fala, nossa, que bom. Que bom que eu fui.
Era tudo que eu precisava. Eu não sei você, mas às vezes os cultos que eu menos quero ir é o que eu mais recebo. Porque a minha alma fica assim, não vai, você está coitada hoje, está chovendo. Continua coitada. A alma quer que você continue coitada, porque a alma quer ser, a alma gosta de chamar atenção. E mulher é alma ática. Só que Deus não, Deus é espírito. Não dá para adorar a Deus só na alma. Com o corpo dá, porque você canta bonito. Só que a tua mente está em outro lugar. Lembra qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Aonde você está? Essa foi a pergunta que Deus fez para Adão. Aonde você está, Adão? Agora eu te pergunto. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Só que Adão estava com medo, Adão se escondeu, Adão disse que estava nu, e Deus perguntou para ele, quem te falou que você estava nu? E eu estou aqui para te perguntar hoje, quem falou que você não vale nada? Quem falou que você não vai dar certo? Quem falou que você é louca? Que homem adora de falar isso, né? Tá louca. É porque ela é louca. Tem uma coisa que me dá raiva, ele me chamar de louca. Eu sou bem louca. E Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Tem até um versículo. Mas assim, por quê? Porque se a gente não for ousada, você não tem como fazer as coisas de Deus. Porque me diz uma coisa, quando que se alguém te dá um tapa, você vira e dá outra face, é coisa de gente normal. Ninguém naturalmente fala, bateu aqui, nem doeu, dá nesse aqui também, quem sabe agora dói. Ninguém faz isso. Não, se te pedirem para andar 1 milha, anda 2, tipo assim, 1,6 km. Fala, claro, se andar 1,5 km já não fosse suficiente, eu ando 3 com você. Quer que eu te carregue no colo? Ninguém faz isso. Jesus falou, olha isso. Se o teu olho te escandalizar, você pinga um goleirozinho, faz uma oração nele e fala, Jesus, converte meu olho. Jesus falou, se o teu olho te escandaliza, se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Se a tua mão te faz pecar, ele não fala para a gente orar pela mãozinha bonitinha, se converte. Ela é tão gente boa, gente, até fiz a mão, olha. Ele fala, arranca fora. Sabe por que tem coisas na tua vida que você tem que arrancar? Agora eu quero ser profeta na tua vida. Porque às vezes para algo novo florescer, você tem que arrancar o que está ocupando espaço. Sabe, para Deus colocar algo novo na tua vida, que a gente fica pedindo, me dá algo novo, eu quero uma nova palavra, eu quero uma nova coisa, me dá uma nova coisa, o ano novo, vida nova. E ele fala, e aquelas coisas que eu te mandei fazer que você não fez ainda? Né? Aquelas coisas que a gente não fez ainda, porque Deus, ele dá semente ao que semeia. Ele vai acrescentar para quem já está dando, não para quem está retendo. E Jesus falou isso na Bíblia mais de uma vez. O problema é que ele falou em parábolas, para quê? Para que muitas pessoas lessem e não entendessem. Só que hoje, nós temos o Espírito Santo, e a gente tem tanta informação hoje, para quê? Para a gente entender que Deus vai dar conforme você vai sendo fiel naquilo que Ele tem colocado. Por exemplo, se eu colocar aqui, para eu ir para o meu hotel, no Waze, ok? Se eu colocar no meu celular, vamos colocar no Waze, Hotel Fulano. E a Waze, Lari, chegar para mim e falar, vire à direita no semáforo, em 300 metros, vire à esquerda. E mais 1,6 km, você vire à direita e continue por 300 metros e vire à esquerda no rotatório. Como é que chama? É rotatória. Rotunda. No português de Portugal é, vire à esquerda na rotunda. Eu estava lá em Portugal, ouvi essa, Portugal. Rotunda. Enfim, quando você chega na terceira, quarta coisa que a Waze falou, você já esqueceu. Ela não te dá o itinerário todo em 30 segundos. Quando você vai, vire à direita no fulano, aí ela vai. Aí, continue e vire à esquerda lá. Ela te dá o Waze, ele só te dá uma nova direção quando você obedeceu a outra.
E se você errar, ele faz o quê? Recalcula. Vocês acham que Deus faz o quê quando a gente erra? Ele recalcula. Agora tem muita gente que aceita. Ah, eu sou burra, eu não consigo, não vai dar. Pega e desiste. Não sou eu. O meu vai tocar o alarme daqui a pouquinho. Mas agora eu queria fazer um wrap-up. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Marcos 11. Em Marcos 11, a partir do 12. Jesus, só para ilustrar essa história, Jesus recém tinha entrado na cidade de Jerusalém. Tinha mandado, ele falou, eu preciso entrar na cidade, vou entrar montado num jumento. Aí ele falou, onde é que vai ter um jumento? Ele fala, vai lá numa rua, vai ter um jumento com uma jumentinha, fala que o mestre precisa dele. Jesus entra. É domingo de Ramos, Jesus entra na cidade e todo mundo canta, Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor. Todo mundo reconheceu que Jesus estava vindo no nome do Senhor. Sabe o que acontece? Quando a gente está com o carro do ano, jumento do ano, que nem Jesus. Está com o carro do ano, jumento do ano, todo mundo canta e acha lindo. Quando a vida da pessoa está boa, todo mundo bate palma. Engraçado que uma semana depois, o mesmo povo que cantou Hosana, cantou Crucifica. Então isso volta à história que eu contei para vocês no começo. As pessoas não têm como saber quem você é, se você não comunicar quem você é. Para de esperar que os outros saibam que você seja o que você é, se nem você sabe. Por isso que eu escrevi esse livro, ela está se achando o quê? Porque é um processo constante. Porque eu poderia, eu sempre falo isso, eu poderia ter escrito um livro, Como Ganhar o Seu Marido para Jesus em 10 Passos. Eu estava rica. Porque é o que todo mundo quer saber. O que eu faço, aonde eu digo, que oração que eu faço, qual é a campanha, qual é o hino, qual é o salmo que eu leio. Mas ninguém quer o percurso de trilhar. Trilhar o percurso. Sabe por quê? Porque a orientação para você vai vir de acordo com quando você der o primeiro passo. Quando você der o segundo, Deus fala, agora ora, agora vira aqui, agora fica quieta, agora fala. Porque é assim que é aquele que é nascido do Espírito, é como o vento, ele não sabe para onde vem, nem de onde vem, nem para onde vai. O problema é que a gente ora, seja feita a tua vontade, mas a gente quer que Deus faça a nossa vontade. Muitas vezes, a gente é confrontado, e eu estou falando a gente porque eu me incluo nisso. Porque eu falo, ai, faz a tua vontade, Senhor. Mas daqui 2 segundos eu estou falando, mas bem que podia dar certo a minha vontade, né? Não precisa nem eu não preciso nem do diabo falar para mim. Eu mesmo já quero fazer o contrário da vontade de Deus. O diabo nem tem chance, eu já pensei primeiro. Aí falou, foi o Satanás. Não, foi tu, filha, foi tu. Porque a nossa mente nos sabota. A nossa alma quer ser coitada, porque é bom ser coitada. Porque a responsabilidade é dos outros. É alguém que me traiu, é alguém que me feriu, é alguém que me abusou, é um relacionamento abusivo que eu estava. Aí sempre a culpa é do outro. Porque enquanto a culpa é do outro, você não tem responsabilidade de mudar. Agora, quando você admite que o BO é seu, quem tem que mudar é você. Então, aquela mulher perguntou para Jesus, onde que eu vou? Adoro aqui ou ali? E Jesus falou, em nenhum lugar, porque você tem que adorar em espírito. É esse que o Pai procura, em espírito e em verdade. E o que eu oro? Eu oro e eu creio que eu vou ver uma geração de mulheres que são guiadas pelo Espírito. Que sabem cuidar da alma delas, do sentimento? Claro que sim. Que cuidam do seu corpo? Também, por que não? Mas o mais importante é você estar conectada e ouvir o Espírito. Não só ouvir o Espírito, como obedecer. Como Jesus disse em Apocalipse, mais de várias vezes ele disse, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O problema é que a gente sabe o que todo mundo falou, o que o outro postou, a roupa que a outra está usando, mas o que o Espírito disse? Nossa, ele disse? Disse. Porque ele habita em você. E o Espírito Santo fala. E sabe o que é, mulher? O Espírito Santo fala o tempo todo. O problema é que a gente não ouve. E aí aqui, Jesus, depois da história do jumento. Jesus está entrando em Jerusalém, e nesse versículo, se puder botar lá, Jesus purifica o templo. Quem é o templo? Você. Você é templo, casa, morada, habitação do Espírito Santo. Amém?
Paulo fala que vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? O que é templo? É um lugar de morada. É um lugar de habitação. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue se ver como nós sendo igreja? E sabe por que muitas vezes a gente trata Deus que a gente entra na presença, sai da presença? Entra na presença, porque a gente vai na igreja e sai da igreja, vai na igreja e sai da igreja. Aí quando a gente terminar aqui, pastora, vai apagar a luz e vai acontecer nada. Vai voltar a ser igreja amanhã, porque isso aqui só é uma igreja quando tem gente dentro. Se não é só um porão. Se não é só uma construção. E Jesus falou, eu não habito em lugar que é construído. Eu habito em pessoas. E pessoas juntas fazem um culto. Não é um lugar que faz um culto. Porque se fosse só um lugar, era fácil. É igual lá, vai um monte de gente lá orar no Muro das Lamentações. Eles acham que aquele muro vai salvar alguém. Não vai. Não é um lugar. É quem está ali. Deus não é Deus de lugares, Deus é Deus de pessoas. E sabe o que? Ele se escondeu dentro de você. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês. Para mim e para você. Para você também, para vocês também. Até para os homens. Né? O Espírito Santo. E ele disse, eu vou deixar para vocês o Espírito Santo, que quem vai mandar? Quem vai mandar? O Pai. O Pai vai mandar, em meu nome, o Espírito Santo. E Ele que vai morar dentro de você, dentro de você, dentro de você. Ele sim vai te ensinar todas as coisas. O que é ensinar todas as coisas? É ensinar o que fazer. Para de perguntar para os outros o que você precisa perguntar para o Espírito Santo. Quando Jesus estava subindo, ele estava subindo aos céus, ele falou, não me detenha, não fica me segurando aqui, porque eu tenho muita coisa para fazer. Pede para o Espírito Santo, que foi ele que eu deixei para vocês. Beijo, tchau. É isso que ele falou. É problema que ninguém lê e não entende. Lê e fala, a pombinha pousou. O Espírito Santo é poder. Por que eu falei que eu não tenho uma mensagem, eu sou uma mensagem? Porque quem mudou minha vida não foi uma igreja, não foi uma oração, não foi um marido, não foi um ministério, não foi vender camiseta e ser uma pregadora que tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Grandes coisas. Quem mudou a minha vida foi o Espírito Santo. Sabe aonde? No secreto, sem ninguém me ver, sem ninguém saber, sem ninguém me aplaudir, sem post, sem Instagram, sem like. É no secreto que ele te vê. O problema é que a gente faz meia coisa para Deus e já quer postar. Jesus, quando curava pessoas, ele falava, não conta para ninguém. Fica quietinho aí. Jesus até quando ia expulsar demônios, o demônio falava, Jesus, filho do Deus vivo. O demônio falava isso. Ele falava, cala-te. Por quê? Porque Jesus não queria que os demônios falassem quem ele era. Porque quem é não precisa falar, quem é. Quando ele curou 10 leprosos, é uma galera, você não concorda comigo? Lepra não tinha cura. Não é que nem hoje que é tratada, que se retarda, que nem antigamente AIDS não tinha cura. Hoje as pessoas conseguem, não morrem mais de AIDS, elas são portadoras de um vírus, HIV. Ninguém morre mais da doença. Porque a ciência desenvolveu. Naquela época, essa doença se chamava lepra. E não podia nem respirar o mesmo ar que pegava pelo ar. Não podia encostar porque pegava lepra. Então os leprosos andavam tudo sozinhos e longe de um outro lugar da cidade. Os do mundo, igual a gente faz. Não, podemos ir lá porque é do mundo. Jesus estava fazendo o quê no tanque de Betesda então? Era um lugar do mundo, imundo, onde só leprosos e pessoas doentes ficavam. Tanto é que Jesus foi sozinho, porque os discípulos não iam querer ir com ele. Tem muito lugar que Jesus vai, que os crentes não entrariam. Tem muita pessoa que Jesus conversa e cura, que crente não dá nem bom dia. Tem muitas pessoas leprosas, que Jesus se move por causa delas, que muito crente fala, imagina isso aí, não tem salvação.
Pois é, continua com essa mentalidade que na fila do céu você vai descobrir que a pessoa vai para a sala VIP e você vai ficar lá vendo o trono de binóculo. Não estou dizendo que vai para o inferno, porque todo aquele que crê, salvação é uma coisa, viver o reino é outra. Às vezes as pessoas têm tanto medo de ir para o inferno. Eu não tenho tanto medo de ir para o inferno, eu tenho medo de pensar, nossa, eu podia ter ficado na sala VIP do céu e fiquei lá na geral. Que crê na minha salvação, eu creio. Se eu não crer na minha salvação, estou fazendo o que aqui? A minha fé é tão pequena? Não. Eu tenho um temor lascado de perder ela, mas assim, eu não nadei até aqui para morrer na praia, né? Tu não concorda? Você está fazendo o que numa sexta-feira à noite dentro de uma igreja, se não for para fazer valer a pena? Né? Se não, vamos para a balada então agora já? Vamos fazer fila? Não. E mesmo assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque ainda lá Deus está contigo. Se eu descer a profundeza, Ele está junto. Se eu for à cova, Ele está junto. Se eu estiver soterrada pelo mar, ele me alcança. Sabe por quê? Quem é dele, basta você levantar a mão, Ele te socorre. Ninguém está tão perdido que Deus não possa alcançar, e ninguém está tão salvo que não possa perder sua salvação. Por isso que a Bíblia diz, Jesus disse isso também mais de uma vez, aquele que está em pé, cuidado, só cuidado, para não tropeçar, né? Que nem meu pai dizia, não cospe para cima, né? Que cai aonde? Na testa. Que tem muita gente que ama falar dos outros, mas não fala para si. Só que nesse versículo aqui, que eu vou pregar para vocês, e eu vou conseguir pregar, fala da história de uma árvore. E essa árvore era uma árvore de figos. Repete comigo, uma árvore de figos. É uma figueira. E tem uma história da Bíblia sobre figueira que não é uma história bonita. Porque nem tudo que Jesus fez, Ele recebia aplauso das pessoas. Muitas coisas que Jesus fazia, as pessoas levantavam e paravam de segui-lo. Muitas vezes, quando Jesus falava uma coisa, as pessoas pegavam e rasgavam as vestes, rasgavam os cabelos e falavam, nós vamos matar ele. Quem é esse cara para falar essas coisas para mim? Então, Jesus curou aqueles 10 leprosos e a Bíblia diz que enquanto eles iam, Jesus falou, vão, se apresentem para o sacerdote. Enquanto eles iam, todos foram curados. Você vai comigo, todos foram curados. Todos foram curados. Todos. A salvação é para todo mundo, a graça é para todo mundo, o reino é para todo mundo. Agora, teve um que voltou para agradecer. Repete comigo, um só voltou para agradecer. E sabe o que isso reflete? Reflete a gente, que Deus faz tantas coisas pela gente. A gente ora, recebe bênçãos, recebe livramento, recebe tantas coisas e a gente agradece tão pouco. Porque nem dá tempo da gente agradecer, a gente arranja outra coisa para murmurar. E um voltou para agradecer, e ele vem e volta até Jesus e fala, aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, não foram 10 curados? Ou eu estou errando a conta? Não foram 10 curados? Aí eles falaram, Ele falou, só um voltou para agradecer? E esse é samaritano, ou seja, do mundo. Não foi o crente que voltou para agradecer. A parábola do bom samaritano era aquela pessoa, estava ali no caminho, bateram nele, roubaram ele, e aí passa o pastor, nem olha, fala, esse do mundo, deixa ele lá. Aí passa o cara do louvor, passa assim, nem vou me meter, se o pastor não olhou, quem sou eu? Aí passa um samaritano, ou seja, uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Pega, junta, limpa as feridas, põe em cima do cavalo, leva para o hospital, paga a conta e ainda diz assim, eu vou deixar a conta paga em adiantado, se por acaso ele usar mais alguma coisa, na volta eu pago. E esse homem era um samaritano, ou seja, uma pessoa do mundo. Então, não põe pessoa no inferno que Jesus não botou. Que isso sirva para alguém. Talvez você está pensando que o teu marido, porque ele não vai na igreja, eu também não ia. Meu marido era tão ruim com os crentes que ele falava, Deus me livre, aqueles crentes vão vir aqui em casa. Eu estou saindo e vou levar a carteira junto para tu não dar R$1 para esse povo. E hoje meu marido é muito mais crente do que eu. Então assim, não tem impossível para Deus. Meu marido, ele é
um homem tão de Deus, que até eu duvido às vezes. Eu falo, mentira que tu é tão crente. Porque é um testemunho para mim, porque ele era o ó. Então, sim, meu marido que cantava palavrão, meu marido era viciado em sexo, meu marido, ele era viciado em masturbação, meu marido era viciado, ele transava com mulher dia sim, dia também. E de preferência, quanto mais melhor. Porque o pai dele ensinou para ele assim, uma transa não substitui a outra, transe o tanto quanto você puder. Super conselho de pai. Cada um dá o que está cheio, foi assim que ele aprendeu. E o meu sogro morreu salvo, uma bênção, a gente que fez o batismo dele, ainda no dia que ele faleceu, era dia dos pais e ele tomou ceia. Mas ele ensinou. Porque você reproduz o que você aprendeu. Então, eu vi dentro da minha casa um testemunho. Só que sabe o que aconteceu? Ele quis. Não fui eu que dei uma de santa, não fui eu que tinha uma boa pregação, não fui eu que fiz uma campanha de 7 dias para o meu marido se converter. Eu estava fazendo uma campanha de 7 dias sim, para eu me converter. E ele se converteu primeiro. Não é justo, né? Pois eu também acho. Eu falava, eu estou tentando me converter a vida inteira. O cara vem aqui, um culto, aceita Jesus, no outro é curado, para de fumar, para de transar, quer casar. Eu falei, mas o que aconteceu? Quem é esse Deus que apareceu para ele? Não foi que apareceu para mim? Era o mesmo, só que eu acostumei. É igual quando você toma antibiótico e não toma até o final, depois tem que tomar uma dose cavalar. Cadê a Pri? Tem que tomar mais, porque você cria resistência. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente cria resistência e sabe o que Deus espera? Deus espera uma obediência, não a tua desculpa. Ah, mas é que isso aconteceu por quê? É porque eu não sabia, é porque me ensinaram, porque fizeram assim, aprende de novo, você não tem o Espírito Santo para te ensinar todas as coisas? Aí Jesus subiu no jumentinho, entrou na cidade, tarará, aí Jesus estava voltando, pode botar lá o versículo 12 para mim. No dia seguinte, fala comigo, no dia seguinte. Ou seja, não interessa se hoje não foi bom, tem sempre um dia seguinte. Hoje não foi bom, amanhã melhora. Jesus falou, vai e não peques mais. Ou seja, amanhã faz diferente. Não peca nunca mais. Jesus não falou, não peca nunca mais. Jesus falou, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Deus não espera que você nunca peque, Ele espera que você melhore. É de glória em glória que somos transformados, é um dia depois do outro. Deus não quer botar você de molho no omo e sair alvo mais que a neve. Não é assim que acontece. Sabe por quê? Porque no dia seguinte você vai ter que ir para o omo de novo. Porque todos os dias nós temos que lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Ou você toma banho só uma vez por semana? Não, né? Eu espero que você tome banho todo dia. Né? Eu pergunto para o meu marido, e amor, você vai me usar hoje? Não, ele é por quê? Eu falo, porque para saber se eu tomo banho. Brincadeira. É que eu vi isso uma vez numa novela e não esqueci. Era no Pantanal, só que Pantanal na época da Manchete. A maioria nem era nascida. Vocês lembram? Não, irmã, fala que não. Finge que é novinha. Deixa eu ser velha. Eu tenho 43, eu sei que não parece. A gente se esforça. Brincadeira. Tirando brincadeira, para conseguir pregar. Vida real é assim. Jesus, ele tinha vida real. No dia seguinte, ou seja, dia maravilhoso, todo mundo cantou para ele, jogaram ramos, jumentinho do ano. Jesus entra lá, ganhou 1 milhão de seguidores. Jesus está lá, uhul. Não estava. Mas Jesus entrou e todo mundo fez festa para ele. No dia seguinte, Jesus, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ai, Jesus tem fome? Claro que sim. Jesus era tão humano como eu e como você. Sabia que a primeira vez que o diabo apareceu para ele no deserto foi quando Jesus teve fome? Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada e sem beber água. Sem comer água. Sem comer e sem beber. 40 dias. Aí a Bíblia diz, e Jesus teve fome. Repete mais uma vez, Jesus teve fome. Ou seja, era um momento de fraqueza dele. Jesus entrando, depois de tudo isso, ele teve fome. Ou seja, tem muitas coisas que você está vencendo. E assim como eu falei, você não toma banho só uma vez por semana? Você toma banho uma vez por dia, no mínimo? Assim espero. Mas o que? Assim é a nossa vida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada
Manhã. Todo dia tem uma misericórdia nova, todo dia tem uma bênção nova, todo dia tem um aleluia novo para você. Todo dia tem um não temas que eu sou contigo. Seja forte e corajosa, levanta a cabeça, você vai vencer. Não é uma vez no passado, quando Deus falou, era uma vez um gato chinês. Não precisa contar outra vez, porque não é a mesma história. Deus tem uma nova história todo dia. E sabe o que é o mais legal? A minha história não é igual à tua. A gente tem coisas parecidas. A gente tem assuntos em comum. Histórias parecidas. Mas o meu DNA não é o teu. A minha identidade não é a tua. O meu cabelo não é que nem o teu. Primeiro que o meu é mega. Pode ter comprado igual, só umas mechas. Vai que é da mesma safra, né, Jana? Pode ser? Do mesmo pacote. Da mesma criancinha que vendeu. Mentira. A maioria vem tudo da Índia, porque as meninas lá, o que acontece? A maioria dos mega hairs, só curiosidade para você saber. Como é que tem tanto cabelo para vender? Vou te contar. Eu descobri, porque eu perguntava isso. Falava, mas como é que tem tanto cabelo, né? Aí eu descobri, fui pesquisar. Google, né? Tudóloga eu sou. Só dá um Google e você descobre. Mas aí o que acontece? Na Índia, as meninas não cortam o cabelo desde que elas nascem. E aí quando elas têm a primeira menstruação, elas cortam o cabelo. É parte do ritual. E diz que elas esperam ansiosamente. Não é aquela coisa tipo assim, ai, coitadinha, vamos raspar a cabeça dela. Não, virei mocinha. É assim que elas diferenciam. E aqueles cabelos elas vendem. Porque na Índia as pessoas vendem os cabelos, porque isso aí já é uma coisa de milenar que eles fazem há muito tempo. Eu falei, tudo bem, então a chance do meu cabelo ser indiano é grande. Mas o quê? Voltando, você não é igual eu, e nem igual a fulana, e nem igual a blogueira que você segue, nem igual a pastora fulana, porque eu quero cantar igual, aí faz a voz igual, ora igual, prega igual. Deus me livre. Não sou cópia de ninguém. Por que as pessoas copiam tanto? Se inspirar é uma coisa, copiar é outra. Né, pastora? É igual uma cópia de uma nota de 100, não é uma nota de 100. É uma cópia. É melhor ser uma nota de 2 autêntica do que ser uma de 100 falsa. É melhor você ser o que você é, sendo você mesma, do que você ser uma fake, que espero que ninguém descubra que eu sou uma farsa. Porque essas pessoas têm medo que a qualquer momento o cristalzinho delas quebre porque vive uma farsa. Conta uma historinha na internet, conta uma historinha por direct, conta outra, daqui a pouco misturou as histórias, não sabe nem para quem contou. Não pensa que eu não sei que acontece isso. Porque eu sei que acontece. Tem mulheres que falam assim, então eu estava conversando com um cara da internet, aí eu estava conversando com outro também, troquei as respostas. Não sabia se tinha contado para um, tinha contado para outro. Eu falei, nossa, mas tá bom o negócio aí, a fila. E Jesus teve fome e ele olhou para uma figueira. Pode ir para o próximo. 13. Vendo à distância uma figueira com folhas. Repete comigo, figueira com folhas. Figueira com folhas para qualquer outro lugar do mundo. Queria dizer só uma figueira com folhas. E em Israel, é uma figueira com folhas, ela tinha que necessariamente ter fruto. Esse tipo de figueira, essa espécie de figueira, ela dava o fruto no mesmo tempo que ela dá a folha. É como se os verdinhos nascessem ao mesmo tempo das flores. Então, quando alguém visse um verdinho, tem que ter flores. Não necessariamente, porque depende da espécie. Tem vezes que vem o verde primeiro. Lá no meu condomínio tem um monte de árvore frutífera. O que acontece? No outono agora e no inverno, elas estavam todas secas. Todas. Então, elas estavam cheias de plaquinha embaixo. Laranjeira, pereira, amoreira. Aí agora, que veio a primavera, elas primeiro encheram de folhas. E agora elas estão cheias de frutos. Então, o que aconteceu? Tiraram as plaquinhas. Porque quando você vê o fruto, você não precisa mais ter uma camiseta escrito, olha, eu sou de Deus. Olha como eu sou. Não, deixa que as pessoas vão te olhar. Quando Jesus fez isso, ele pegou e falou, deixa que os teus frutos falem mais. A gente conhece a árvore pelos frutos. O problema é que a gente está numa geração hoje, mulheres, aprendam isso. Uma geração de mulheres que querem ter um monte de fruto pendurado, mas é tudo artificial. É tudo fake. Tem aparência de fruto, mas é de plástico. Então fica bonito na foto, mas na vida real não dá.
Fica bonito na foto, mas quando vai conviver não consegue namorar. Fica bonito na foto, mas quando vai ver não tem nada para dar. É artificial. É igual, essas aqui são naturais, né? Dá para sentir, ok? Mas eu só sei que são naturais porque agora eu estou sentindo, confirmei, porque tem umas que são tão boas que estão bem iguais. Essa tem cheiro. Podia ter um aroma, né? Que até cheiro de coisa nova tem as coisas. Mas o quê? Eu estou sentindo e estou pegando. Se eu só visse uma foto, não teria como saber. Pare de se deixar enganar. Tem coisas que você precisa tocar. Tem pessoas que você tem que olhar no olho. Não se entregue para alguém que você não conhece. Porque a gente faz tanta prova com Deus, mas com pessoas a gente só quer que se aceita e faz vista grossa. Então Jesus teve fome, ele teve uma necessidade natural e ele viu uma figueira com folhas e foi ver se encontraria nela algum fruto. Acontece isso na nossa vida. Muitas vezes a gente tem uma aparência de uma coisa e não tem. Aí olha o que Jesus faz. Aproximando-se dela, nada encontrou. Repete comigo, nada encontrou. A não ser folhas. E o quê? Não era tempo de figos. Olha como é louco. Agora isso aqui é que mostra a moral da história. E você vai entender o que eu estou falando. Parece que essa história Jesus está sendo duro. Parece que Jesus vai amaldiçoar essa figueira sem motivo. Parece que Jesus vai falar para essa figueira secar porque ele é mau. Só que o que acontece? Não era tempo de figos. Então por que ele estava esperando que tivesse figos? Porque essa árvore, quando ela tem folha, ela tem fruto. Ou seja, ela tinha aparência de viva, mas era morta. Ela tinha nome de viva, mas era morta. Igual Apocalipse. Tem nome de viva, mas é morto. Tem aparência de limpo, mas é podre. Sepulcro caiado. Falam com a boca, o coração está longe. Bonito por fora, podre por dentro. Coa mosquito, engole camelo. Jesus falou isso inúmeras vezes. De pessoas que são como hipócritas. E sabe o que a palavra hipócrita quer dizer? O significado real de hipócrita no grego significa bom ator. Sabe o que essa árvore era? Ela era uma boa atriz. Porque ela tinha aparência de ter fruto e não tinha. E nem era tempo de fruto, ou seja, nem era obrigação dela dar fruto ou não. E aí Jesus, olha ali, ó. E Jesus teve fome, vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria. Deus quer te usar, Deus está procurando alguém. A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Aí Jesus chega perto e fala assim: não posso usar. Que eu mandei ela perdoar uma pessoa, ela não perdoou. Eu mandei ela abraçar aquela outra, ela não abraçou. Eu mandei ela dar uma oferta, ela não deu. Como é que eu vou agora falar para ela ir dar fruto se ela não conseguiu nem fazer o que eu mandei do A, E, I, O, U? Tem um monte de gente que está se alistando. Eu, Deus, usa eu. E Deus fala assim: mas tu nem fez nem o que eu te pedi, não sabe nem a tabuada, quer fazer prova de logaritmo. Deus não usa. Deus usa quem está disponível e quem está disposto, se perecer, pereci. Está disposto a perder o pescoço? Porque Maria, foi Maria, a mãe de Deus. A mãe do Filho de Deus, a mãe do bebê Jesus. Ela só tinha 13 anos, quando o anjo apareceu para ela, ele falou: tu topa morrer? Porque toda mulher que era pega grávida, sem ser casada, ela era apedrejada. Por isso que quando o anjo apareceu para ela, depois ele apareceu para José e falou: toca daqui, vaza para o Egito, senão vão matar vocês. Porque toda mulher que era pega em adultério, a uma mulher de 13 anos, que não era casada, aparecesse grávida do cara que não foi o cara que ela era prometida para casar, pedrejamento. Apedrejamento em praça pública, na frente de todo mundo, e acontecia direto. Acontecia e fizeram isso na frente de Jesus. Trouxeram uma mulher, foi pega. Jesus falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E a gente usa esse versículo, mas a gente sai fora do contexto. Porque a gente fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem é você para me julgar? Mas assim, a gente quando tem pedra na mão, atira nos outros. A gente não quer que ninguém atire a pedra na gente, mas quando a gente tem uma pedrinha na mão, bem feito, eu avisei, eu disse, eu sabia que era uma pomba gira. Bem feito. Eu quero mais um pouquinho de água só. Se puderem trazer só um copinho para mim. Só um golinho, bem pequenininho. Tá. Eu não vou demorar.
E aqui, ela só tinha folha, não tinha figo. Tem a aparência de uma coisa e não tem. Passa para o próximo versículo, por favor. Então disse Jesus, olha o que Jesus fala para a figueira: ninguém mais coma do seu fruto. Jesus deu uma palavra boa ou uma palavra ruim para a figueira? Hello, alguém me ajuda? Ele falou uma coisa boa para essa árvore e uma coisa ruim. Uma coisa ruim. O problema é que a gente acha, aquele Jesus que a gente romanceia, o bebezinho do filme de Natal, não é o leão de Judá. O leão de Judá, ele é justiça. Ele é tardio em irar-se, ele é bom, mas ele não tem o culpado por inocente. Ele tem misericórdia sim, ele salva sim, ele perdoa sim, ele cura sim, ele liberta sim. Mas não adianta achar que tu vai enganar Deus, que tu não vai enganar. Pode enganar um monte de gente. E tem coisa que mulher boa é enganar. Em fingir. E finge com barulho, inclusive. Eu sei que vocês sabem do que eu estou falando. Entendeu? Só que assim, pode enganar, não engana Deus. Deus não se engana com barulho. Senhor. Quando Moisés estava descendo o monte e ele ouviu um barulho, Josué falou: nossa, é barulho de adoração, barulho de festa. Moisés falou: é barulho de adoração a ídolos. Sabe o que? Você pode enganar os outros com o teu barulho, com a tua oração bonita e saber cantar uma meia dúzia de hino, mas Deus não se engana. Não adianta a gente vir aqui, ser uma coisa aqui e não ser lá fora. Porque aqui a gente vem para aprender como ser lá fora, não o contrário, para fingir ser lá fora. É para aprender. E se tem uma coisa que Jesus falou, que ele abominou, são pessoas que são hipócritas, que têm aparência de uma coisa e é outra, que fala uma coisa e não vive, que adora a Deus com a boca, mas o coração está longe, que o corpo está aqui, mas está pensando o que vai fazer depois. Mas pelo menos eu fui. Está pensando, a fulana tinha que estar ouvindo. Não, é tu mesmo que tinha que estar ouvindo. Porque é fácil a gente transferir para os outros. Só que Jesus, ele fala assim: ninguém mais coma do seu fruto. E os discípulos ouviram ele dizer isso. Ou seja, meu Deus, por que Jesus amaldiçoou? Nem era tempo de fruto. Eu, se fosse advogada da figueira, eu ia dizer: mas Senhor, veja bem, não é justo. Nem era tempo de fruto. Ele ia falar: pois é, mas ela tinha folha. Quem tem folha tem fruto. É cristão, age como tal. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. E ele fala: por que vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu mando? Por que vocês me chamam de Pai se vocês fazem o que vocês querem? Por que vocês querem que vocês me chamam de noivo e vocês ficam com todo mundo? Porque tem gente que fica com Jesus e fica com outros deuses. Porque Jesus falou: quem ama casa, pai, mãe, filho, marido, mais do que a mim, até a sua própria vida, não é digno. Amar a Deus sobre todas as coisas é uma coisa difícil. Jesus falou: um novo mandamento eu dou para vocês: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E então, ama o próximo como a si mesmo. Esse é um versículo que eu escrevi no meu livro. Se encontrar, se achar é o quê? É amar a si mesmo. E se amar não é se emperequetar. Se amar não é ser vaidosa. Se amar é se corrigir, porque o pai corrige o filho que ama. Quem se ama, se analisa. Quem se ama, se autocritica. Quem se ama, muda. Quem se ama, faz melhor amanhã. Porque como você vai amar alguém se você não tem? Como que você vai ser uma boa casada se você não é uma boa solteira para você? Como que você vai se relacionar com um noivo que você quer, o seu varão, se Jesus, que é o teu noivo, você não consegue ter um relacionamento fiel a Ele? Isso que vai mudar a sua vida, porque eu já fiz todo o resto. Lembra que eu comecei falando que eu sou uma mensagem, não tenho uma mensagem. Eu vivi a vida, 10 anos na igreja, fazendo tudo para Jesus. Tendo um nome, tendo ministério, tendo cargo, tendo um monte de coisa. Tendo um monte de aplausos. Só que eu mesmo não tinha vida com Deus nenhuma. Eu tinha nome de viva e era morta. Eu tinha folhas, mas não tinha frutos. E sabe o quê? Eu era uma árvore seca. E várias vezes que eu ia fazer momentos proféticos,
Sabe, Késia, momentos de cura interior minha, Deus me mostrava. Eu era uma águia velha, sem pena, amarrada numa árvore seca, com os frutos todo podre. Eu falava, meu Deus, quem que sou eu? A árvore ou a águia? Deus falava, os dois. Fruto velho, que não tem que reflorescer. E sabe o que acontece para uma árvore que está ruim? Tem que cortar, tem que podar, tem que pegar machadinho e cortar. Sabe uma folha, quando começa a cair essas folhas, essas flores aqui, o que tem que fazer? Tem que podar. Se você deixar tudo no talinho, sabe o que acontece? Elas reflorescem. O problema é que a gente fala, não me corta, não me poda, não toca em mim, não fala de mim, não me corrige, não me julga, ai, não me trata mal, não fala a verdade. Não, a verdade liberta. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade liberta. Qual é a verdade que você está ouvindo? Está ouvindo serpente ou está ouvindo Deus? Porque se Adão tivesse só ouvido Deus, ele nunca teria comido do fruto. Só que o problema é que no mesmo ambiente que Deus fala, a serpente fala também. Não tem como você isolar uma da outra. Se Adão, que estava no paraíso, não conseguiu isolar, não vai ser a gente que a gente foi lançado fora que vai conseguir. Você ouve o diabo, sim. E muitas vezes, como eu falei de mim, eu não preciso nem que o diabo fale, a própria voz da minha consciência, da minha justiça própria, que é trapo de imundícia, da minha autovingança, de eu querer me vingar, de eu querer ver a pessoa pagar pelo que ela fez por mim. Eu não preciso nem que o diabo fale, o diabo fala, mas tu já é ruim, né? Eu nem preciso te ajudar. Já pensa mal dos outros. Essa é a nossa natureza. A nova natureza não. A nova natureza tem que se esforçar e falar, eu vou perdoar, eu vou conseguir, eu vou fazer melhor. Se Deus me perdoou, eu tenho que perdoar. É um exercício, você não acorda um dia feliz e hoje eu vou passear com os passarinhos e distribuir flores para todo mundo. Não, é um esforço. O reino de Deus é tomado à força. E os esforçados, as esforçadas, corajosas, se apoderam dele. Não é de graça. A salvação é de graça. O reino não. O reino custa e custa caro. Não é num dia, com uma palavra de 40 minutos, 1 hora, que você vai mudar. Não é com uma mão na sua cabeça que você vai mudar. É quando você decidir ouvir o Espírito Santo e falar, está na hora de eu parar de fingir ser uma coisa que eu não sou. Está na hora de eu parar de ter aparência de que tenho fruto e só tenho folha, para ninguém achar que eu estou tão mal assim. Aí o que acontece? Continuação, versículo 20. Outro dia, aí Jesus continua. Jesus, se fosse eu falar de Jesus, desse dia ele estava sangue nos olhos. Que ele passou pela figueira e falou, nunca mais nasça fruto de ti. Aí ele chega no templo, chega na igreja e tem um monte de gente vendendo. Ele pega e derruba tudo. Ele fala, vocês são tudo uns ladrão. Porque eles estavam negociando sacrifício e oferta. Vendendo pombinho, vendendo galinha, vendendo cabrito. Porque era isso que era a oferta naquela época. As pessoas compravam coisas e sacrificavam no templo. E aí o que? Jesus falou, vocês estão vendendo algo que não é para vender. Oferta tem que ser uma coisa que você tenha de bom grado dar. Porque Deus ama quem dá com alegria. Jesus derrubou tudo. Aí depois Jesus saiu dali. Depois Jesus saiu dali aonde? Da igreja. Eu imagino ele quebrando tudo. Ele não só quebrou tudo, ele tirou um chicote, né? E a Bíblia diz que Jesus pegou um chicote e derrubou tudo com chicote. Não foi com uma pluminha de tirar pó. Foi com chicote. Tem coisa que só funciona assim. Lembra que eu falei? Tem coisa que tem que arrancar fora. Não adianta tu orar para tua mão se converter. Não, Jesus não foi lá e orou pelos ladrões. Vamos se converter. Não. Jesus quebrou tudo e mandou todo mundo embora. Ele falou, raça de víboras. Que só querem usurpar, só querem... Ele falou, esse povo que só pensa em si, o Deus deles é o estômago. O que é o Deus do estômago? É pensar, eu, tudo para mim. E tem pessoa que é assim, é eu. Sendo que o evangelho não é isso. E aí de manhã eles viram a figueira seca desde as raízes. Eu sei que amanhã vai continuar a conferência e nós vamos continuar falando sobre florescer. E eu sei que de tantas coisas que vocês poderiam ter colocado que eu falei na arte da conferência foi, veja suas raízes. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes a gente só está olhando por fora e o problema está na raiz. O problema está do lado de dentro. A raiz ninguém vê. Sabe onde é que você precisa mudar? Onde ninguém vê. Não é aqui que você precisa mudar. Não é aqui que você precisa mudar. Isso aqui é bom mudar? É bom mudar. Nós somos mulheres. Mas não é isso.
porque isso tudo é passageiro. A gente tem que mudar de dentro. A verdadeira mudança é de dentro. Aí eles falaram assim: ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Passa para o outro versículo. E Pedro, lembrando, e disse: mestre. Olha só, eles lembraram do que aconteceu ontem. Sabe o que tem que acontecer na nossa vida? A gente já tem que começar a lembrar do que Jesus falou para a gente. A gente tem que começar a lembrar do que você orou. Você tem que começar a lembrar do que Deus te prometeu. E eu quero trazer isso para você como uma esperança, porque eu sei que você sabe que tem algo novo para você. Eu sei que você sabe que aquele jardim que parece que está seco vai voltar a brotar. E sabe o que? Quando você tiver flores, quando você tiver frutos, quando você reflorescer, você não vai precisar mais botar uma plaquinha embaixo dizendo que você é. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai dizer: nossa, que linda. Nossa, como você dá fruto. Nossa, como você é alegre. Lá vai uma mulher, ela está diferente, ela é alegre. Às vezes a gente quer um super elogio, sabe? Para mim, o melhor elogio é assim, ó: nossa, você é mais bonita pessoalmente do que na internet. Eu falo: uau, com tanto filtro que eu uso, ainda tu me acha mais bonita ao vivo? Brincadeira, mas o que é isso? O que é isso quer dizer? Que a presença não substitui a aparência. A aparência é uma coisa. O diabo, ele ruge como um leão. Ele não é um leão. Rugir como um leão. Eu sou um leão agora? Não, né? Então, ter a aparência de uma coisa como um leão não é leão. Então, para de ter medo de coisas que são como um leão, que não são. Ele falou: nossa, a figueira que você amaldiçoou secou. E aí agora eu quero encerrar dizendo isso. Sabe o que acontece? Jesus falou: eu não falei que ia secar? Ele disse: o problema é que vocês não têm fé. Vocês oram e falam achando que o que vocês falam não tem poder, mas tem. E Jesus, ele não fez uma super oração, ele só olhou para a figueira e falou: nunca mais nasça fruto de ti. Sabe o que? Você, mulher, você é profeta na sua casa. O que você tem abençoado os seus filhos? O que você tem falado do teu marido? Ah, porque é um burro. Ah, porque não sabe nada. Ah, porque não consegue. Ah, porque não gosto mais. Não, tá. O problema é que a gente chega em casa e acha que a louça vai estar lavada, que o sofá vai estar impecável, que a TV vai estar desligada e todo mundo dormindo. Não vai estar uma zona, espera, tu vai ver. E aí eu lembro quando estava nessa posição, porque eu também sentei aí, e voltava para casa depois do culto de mulheres, e falava: meu Deus do céu, que bagunça é essa? Ele falava: meu Deus, ainda que tu veio do culto, imagina se estivesse no shopping. Eu não dava bom testemunho, porque eu já chegava gritando. Quantas vezes? Ah, hoje eu não grito mais, só de vez em quando. Aí ele fala assim para mim: me respeita, baixa o teu tom de voz. Eu falo: casei com um homem, que bom. Eu acho bom, porque se eu mandasse nele, não ia ser feliz. Porque um monte de mulher que eu conheço, que vem pedir aconselhamento para mim, que manda nos maridos, estão mal casada. Então, assim, não pensa que o sonho da sua vida é se o teu marido te obedecesse. Não, você ia ser mais infeliz. É melhor que eles sejam assim. Deixa eles achar que eles mandam. É aquela coisa: qual que você vai usar? O da esquerda ou da direita? Eu só estou querendo a tua opinião, eu vou usar o que eu quiser, mas deixa ele participar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ele não vai mandar em tudo, não deixa o cara montar também, mas você que não tem que montar nele. Para começo de conversa, ele não é cavalo. Você está entendendo? Cada um tem o seu papel. Eu não vou dar aula agora de como ser uma mulher virtuosa. Mas eu aprendi pedalando, não foi o Espírito Santo sendo legal comigo. Foi o Espírito Santo falando: para de usar esse tom de voz, não manipula, não mente para ele, não faz assim, não cobra sexo em troca de coisas. Você acha que foi o meu marido que falou? Não. Foi o Espírito Santo que falou para mim: não finge. É feio. Sabe por quê? Porque eu não quero ser uma figueira seca
Porque um dia tinha folhas, aparência de viva, e Jesus pegou e falou: sua fake, cadê teu fruto? Tem folha e não tem fruto, tem nome de vivo e é morto, tem aparência de boazinha e é um cão. Seca. Aí sabe o que acontece? É um monte de gente depressiva, tomando remédio para dormir, para acordar, para não comer, ou para comer. Um para treinar, outro para não perder, outro para não sei o que lá. E quando vê, está nessa vida. Por quê? Aparência não é presença. É melhor o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Melhor, a Bíblia diz, melhor é um prato de salada com amor do que uma picanha com ódio. Tem muita gente comendo picanha, reclamando. Mas por outro lado, Deus tem levantado um povo que pode estar comendo picanha ou estar comendo salada. Pode estar comendo pão de ontem, pão dormido, pão com mofo. E vai estar alegre do mesmo jeito. Porque não é o que come que te contamina, é o que está dentro de você. Amém? Então eu queria que você ficasse de pé. Porque sabe o que é o mais legal de tudo na vida com Deus? É que Deus pode fazer na sua vida em um dia o que demoraria 1000 anos. Jesus disse que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Você não precisa passar 10 anos de joelho orando para Deus mudar algo em você hoje. Porque Deus é Senhor do tempo. Ele pode fazer na tua vida hoje o que demoraria anos de terapia para mudar. Agora, você está pronta para mudar? E admitir que você tem aparência de coisas que ainda você não conseguiu? Porque Jesus, Ele deixou escrita essa parábola que aconteceu. Não é uma parábola, Ele deixou registrada essa história que aconteceu. Não é uma historinha. Aconteceu. Sabe por que Jesus deixou isso ali registrado para mim e para você? Para mostrar que não adianta a gente ter aparência de bom e ser ruim. Não adianta a gente falar com a boca: ai, que linda que você está, e por dentro pensando que vontade de matar ela. Porque Deus ouve o que você pensa, não o que você fala. Mas as nossas palavras têm poder sobre as coisas. Deus, Ele sonda o teu coração, mas o mundo espiritual obedece às tuas palavras. E tem muita mulher que não tem vivido os sonhos de Deus para a sua vida porque se auto-amaldiçoa, murmura, reclama. E isso é uma mudança que eu não posso fazer por você. Isso é uma mudança que não é uma mão na sua cabeça que vai mudar, mas é você querendo mudar e falar: Senhor, me transforma. Você pode falar comigo: Deus, hoje eu estou aprendendo que Tu pode fazer em mim, em um dia, em 2 dias, ou 3 dias dessa conferência, o que demoraria 10 anos ou 1000 anos longe da Tua presença. Portanto, Deus, fala com força, vai. Portanto, Deus, hoje eu decido ouvir a voz do Espírito Santo que mora dentro de mim, e eu abro os meus ouvidos do meu espírito para ouvir a voz do Espírito Santo que me cura, que me transforma, mas que me mostra o meu pecado, a justiça e o juízo de Deus. Pai, eu não quero ser como aquela figueira que tem aparência de ter fruto, mas não tinha. Mas eu quero ser uma pessoa como uma árvore plantada junto aos rios de águas, que dá fruto no seu tempo e as folhas não caem. Agora eu quero, Pai, nessa noite, colocar as minhas raízes e firmar os meus pés. Faz um ato profético, firma os teus pés, marcha no teu lugar, dá uma batida no teu pé aí, como se você estivesse crescendo, criando raízes profundas no rio de Deus. Imagina que embaixo de você tem um rio que cura, um rio que lava, um rio que tem novas coisas para você. Um rio que tem como se fosse um lençol termal.
É? Hã? Fleático. Freático. Aprendi uma coisa nova. Como se fosse um lençol freático, com águas embaixo. Se as tuas raízes são curtas, você não bebe da água. A gente precisa aprofundar. Quão profundas são as coisas de Deus. Quão incontáveis são os teus juízos. Deus quer te levar para as profundezas, mas Ele também quer te levar pelas alturas. Então, assim como você aprofundou as suas raízes, bate mais uma vez os seus pés. Eu quero que você levante seus braços como uma árvore. E deixa Deus te mostrar como você está crescendo nele. Deixa, Pai, agora mostra para elas, Senhor, as folhas crescendo. As folhas crescendo, assim como as suas raízes estão sendo aprofundadas. Eu profetizo e declaro sobre você os seus ramos crescendo, as suas folhas crescendo, as suas flores brotando, e mais do que isso, os seus frutos. Se veja como uma árvore. Levante as mãos bem alto, o máximo que você puder. Fala: Pai, nessa noite eu me vejo como uma árvore plantada em Ti, e que os frutos dela vão permanecer para sempre e Te glorificar. Faz de mim uma mulher vitoriosa, que refloresça e refloresça e refloresça até a eternidade. No nome de Jesus. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Glória a Deus. Dá um aplauso para você. Com os seus ramos, se veja como uma árvore. Amém? Enquanto eu estava orando por vocês, eu vi muitas mulheres aqui. Eu vi muitas mulheres com os ramos crescendo. Os ramos crescendo. Eu quero profetizar que os teus ramos ainda vão crescer. Como disse, aquela palavra que a gente leu, no dia seguinte, na manhã seguinte, amanhã tem um dia seguinte, tem mais refloresça, tem voltar às origens. Sabe o que é voltar às origens? Voltar à essência, voltar a ser quem você é você ser aquela mulher que Deus te fez no céu. O corpo volta para o pó, mas o espírito volta para Deus. Então, se o teu espírito volta para Deus, é porque ele veio de Deus. E se você veio de Deus, a verdade é o que o Pai diz a teu respeito, não é o que os outros dizem. Amém? Então eu trouxe as camisetas aqui, eu trouxe livros. O livro Ela Tá Se Achando é um livro bem dinâmico, tá? Porque eu tenho déficit de atenção, então eu não consigo concentrar em coisas que me demoram muito. Então eu queria fazer um livro que fosse rápido e dinâmico de ler. Amém? Um livro que eu gostaria de ganhar. Porque às vezes a gente faz uma coisa que nem a gente mesmo faz, né? A gente às vezes pede para os outros algo que nem a gente cumpre. Cobra dos outros algo que a gente não consegue fazer. Então eu falei, eu não vou escrever um livro que eu não vou conseguir ler. Então eu escrevi um livro prático falando Ela Tá Se Achando o quê? Porque é um processo. Eu não vou te prometer que você vai ler esse livro um dia e vai descobrir quem você é. Não, mas você vai acordar. Porque essa é a mensagem que transformou a minha vida. Onde eu descobri que eu era uma farsa de mim mesma. E que ninguém podia ser eu, senão eu. Aí às vezes as mulheres olham para mim e falam: ai, mas você sempre foi assim. Não, eu já fui insegura, eu já tive medo, eu já fui uma pessoa que achava que o que os outros pensavam era mais importante. Até eu descobrir, até eu achar a Alexandra que Deus me criou para ser. E essa mulher está disponível para você também. Amém? Então eu quero dar um kit da camiseta aí do livro. A camiseta Ela Tá Se Achando, eu trouxe. Não tem muitas, ok, gente? Camisetas femininas. Essa aqui é a batinha para não fazer cofrinho atrás. Ok? Eu quero dar essa camiseta e esse livro, porque é uma coisa profética. Ok? Não vou fazer igual todo mundo. Ah, quem está de aniversário hoje? Porque eu não sei se vocês perceberam que eu sou diferente dos outros. Então eu gosto de ser diferente. Tem alguma mulher que talvez chegou nessa reunião pensando assim: nossa, eu acho que eu vou me separar. É de verdade ou de mentira só para tu ganhar a camiseta? Deus sabe, tu pode mentir para mim. Não, mas assim, Deus me falou isso. Sabe o que? Na verdade não é o teu marido que merece mais uma chance. É tu. Amém.
Deus quer te fazer de novo. Não está do lado de fora. Para de olhar para Ele, olha para você. Muda você. Enquanto eu achei que eu tinha que mudar o Rodolfo, eu me ferrei. Eu só fui abençoada quando eu descobri que quem precisava mudar era eu. Porque quando o teu mundo muda, o mundo ao teu redor muda também. Uma mulher sábia edifica a casa, é por causa disso. Quando a gente é transformada, sem querer, a gente transforma. Sabe como é que eu ganhei o meu marido para Jesus? Quando sem querer, eu transbordei para Ele daquilo que eu estava me enchendo. E isso eu quero profetizar sobre a tua vida. Amém? Então toda vez que você usar essa camiseta, você vai saber que é um processo. Não é um dia que você vai se achar pronto, estou pronta. Não, é um dia após o outro. Cada manhã a gente precisa de um pouquinho dele. Amém? E esse livro é para você também. Deus abençoe você. Amém, amada? E esses aqui são camisetas unissex. Hã? Ah, tá lá. Isso, tá ali na lojinha onde tem ali um monte de livro, tá os meus livros também. Essa aqui é unissex, que é do fim é bom. Porque aquela palavra, que o fim é melhor que o começo. E eu sei que tem mulheres aqui que amam ganhar presente. Verdade ou mentira? Mas a Bíblia fala que é muito melhor coisa dar do que receber. E eu tenho, por onde eu tenho passado em conferências de mulheres, eu tenho ensinado as mulheres a levar um presente para o marido. Porque às vezes a gente quer sempre uma coisa pra gente. Eu não sei você, mas eu sempre ficava esperando que o meu marido me desse presente e eu esperava sentada. Aí eu descobri que a pessoa não ganha, quem dá o presente, você não está falando porque ele merece. Quando você dá um presente é a respeito do teu coração. Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho. Isso não fala a respeito de nós, isso fala a respeito do coração de Deus. Então quando você dá alguma coisa para alguém, é a respeito do seu coração que você está fazendo. Então se você está meio brigadinha com seu marido, pensando em separar, fala: amor, olha, você não foi no culto, mas você foi, porque eu trouxe isso aqui para você. Amém? Tem alguém que saiu de casa brigada com o marido? Tem alguém? Não, corajosa para falar. Irmã, tu saiu brigada com o marido? Não? Tem alguém que saiu brigada com o marido? Namorado não é marido, né, irmã? Desculpa. Se fosse ontem, então ele merece. Que tu já fez as pazes. Muito bem, era para ti mesmo. Ela estava brigada ontem, já fez as pazes. A conferência já funcionou para ela, pronto. Já funcionou. Leva para ele. Né? Para o seu marido, fala assim: olha, amor, esse presente é para você porque você... Isso, por causa de ontem, exato. E outra, se for muito grande, você pode trocar lá. Ele é gordinho. E agora tem essa aqui, que o fim é bom. Essa aqui eu quero profetizar para alguém que tem um filho de 19 anos. Calma, que eu não terminei. Deixa o profeta pensar. Deixa eu receber. É um filho que tem 19 anos e você está preocupada que ele está com um problema de fumar maconha. Eu vou falar o que eu estou vendo, vou fazer isso, é verdade. Ele tem 19 anos. Sabe o que, irmã? Deixa quieto, meu marido fumou maconha a vida inteira e parou. Uma hora Deus tira, amém? Recebe, amém? O fim é bom. Ele só tem 19 anos. Quando eu tinha 19 anos, eu era uma desgraça, irmã. Amém, gente? Deixa eu ver, não tem nada. Tem mais uma. Tem mais uma. Glória a Deus. Isso é para uma mulher. Ela está se achando. Deixa eu falar, olha, gente, as camisetas não tem muito de homens. E eu não estou falando, eu não sou vendedora de camiseta, não gosto muito de fazer isso, meu negócio é dar, eu amo dar presente. Vender não gosto muito. Mas eu sou casada, meu marido nós vai fazer a lojinha. Não. Pode ser também, porque a gente vai vender as camisetas no WhatsApp. Se por acaso acabar, nós estamos vendendo as camisetas. Tem um WhatsApp lá no meu Instagram que a gente está vendendo as camisetas. Vai ter camiseta infantil para fazer tipo de Natal. Aí o Rodolfo fala que essa aqui do Ela Tá Se Achando, é uma camiseta profética. Toda vez que você achar que está com baixa autoestima, é só botar a camiseta e falar: pô, estou podendo. Então tem alguma mulher aqui que está com baixa autoestima, estava dizendo assim: nossa, eu acho que eu nunca vou arranjar ninguém.
Vou ter que dar camiseta para todo mundo. Brincadeira. Não, vou te falar uma coisa. A tua vida vai ser transformada quando você começar a olhar para dentro, não para fora. Deus está dentro de você, o Espírito Santo está dentro. Para de esperar uma bolsa, para de esperar um carro, para de esperar o príncipe no cavalo, que ninguém anda a cavalo mais hoje em dia não. Espera em Deus, amém? Porque uma mulher que ela sabe quem ela é, um homem de Deus, ele procura uma mulher de Deus. Você quer um homem de Deus? Seja uma mulher de Deus, amém? Então olha só, o livro está R$40, mas se levar 3, é 3 por 100, ok? As camisetas estão 80, se levar 2, ela fica 140, e 3 camisetas se você levar para você, para sua filha, para seu marido. Invista isso, a gente faz em vezes, tem no Pix, tem a maquininha, em vez de 3 camisetas por R$200. E hoje, tinha mais um livro aqui que eu tinha dado para as meninas, que não veio parando aqui. Onde está? 2 livros rosa. Eles roubaram meus livros. Isso que a gente combinou, né? Pronto, é esse. Isso aqui é um pacote especial. Isso, são esses. São 2 livros aqui. Ó, eu tenho 2 kits. Não, essa aqui não é não. Pegaram o livro errado. Não tenho culpa, gente. Não é o meu livro. É esse. É, pronto. Não, esse não é meu. Não vou dar livro que não é meu, né? Não, né? Enfim, esses 2 livros aqui. Eu trouxe esses livros porque Deus me deu uma palavra. São 2 livros que falam assim, a batalha de toda mulher. Até depois isso é um livro legal que tu pode vender aqui. Fala assim, descubra os planos de Deus para a sua satisfação sexual e emocional. Ah, Deus fala disso? Claro que sim. O Espírito Santo te ensina todas as coisas. Isso é um livro fantástico. E esse livro aqui é para 2 pessoas que se comprarem 10 livros do Ela Tá Te Achando para você semear na vida de alguém. Ouve bem. Eu vou fazer 10 livros por R$300. Sai R$30 cada um e você ganha esse. Porque você pode dar amigo secreto, Natal, já se planeja. Faz em vezes, mas eu tenho esses 2 livros aqui. Então, Jana, são 2 kits. Eu vou vender 2 kits por R$300 de 10 livros e você ganha esse para você ficar com um para você e dar de presente. Porque às vezes a gente gasta tanto dinheiro com coisa pouca. Às vezes você vai na Zara. Tem Zara aqui? Não? Enfim, lá na minha cidade eu vou comprar na Zara que é mais barato lá. Na Renner, tem Renner? Aí você vai comprar uma blusinha R$70. Aí uma mais bonitinha é 150. Você usa uma vez, não usa mais. Um livro dura para sempre, ninguém joga fora um livro. A pessoa pode não ler na hora. Ela pode não querer ver naquela hora, mas jogar fora ela não vai. Ela pode dar para outra pessoa. Mas eu não sei você, eu não consigo jogar livro por fora, eu dou para alguém. É ou não é? Então semeie na vida de alguém. Amém? E esse aqui eu quero dar quem é. Tem alguém que faz aniversário hoje? Quem? Ele é casado? É, pode ser. Quem é que faz? Você de laranja? Ai, parabéns. Ah, mas era pra ti, ele ganhou, enfim. Ela falou, homem vale. Obrigada. Ah, Deus abençoe, gente. Pastora, vem cá. Vamos orar antes da gente sair. Eu sei que Deus tem mais. Você pode falar, Deus tem mais. E eu vou te dizer, o rio de Deus não para nunca. Enquanto as suas raízes estiverem fundadas nele, tem água para você. Quem está na presença de Deus não morre de sede nem de fome. Nem falta o que vestir, nem o que comer. Porque Deus sabe que Ele cuida de você. Nem os lírios do campo se vestiram nem Salomão se vestiu como um lírio. Ou seja, se Deus cuida das flores, se Deus cuida dos passarinhos, por que você acha que Deus não cuida de você? Você é a prova viva do cuidado de Deus. Seja cuidado de Deus na vida de alguém. Sabe como é que a gente vai ser conhecido pelas pessoas do mundo? Quando a gente tiver amor por elas. Jesus falou, nisso vocês vão saber que são meus discípulos. Quando vocês se amarem. Quando vocês amarem uns aos outros. Não é que a gente vai amar todo mundo, né? Mas a gente tenta. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Obrigada. E eu espero voltar em breve, né, Lari?